Oi, gente! Começando mais um vídeo por aqui. E como vocês estão vendo aí pelo título do vídeo, né? Eu decidi fazer um vídeo mostrando o real mesmo, o realzão, do custo de vida para um casal aqui em Portugal. Mais precisamente na cidade do Porto, né? Que é onde eu moro atualmente. E assim, esse vídeo, gente, são os nossos custos, tá? Por favor, eu não tô falando venha para Portugal que vocês vão gastar isso. Não. Isso são os nossos custos aqui em Portugal, tá? Então eu elenquei, eu fiz assim de duas formas. Eu peguei os nossos custos fixos, né? Ou seja, aquilo que a gente tem todo mês para poder pagar, né? As nossas contas mensais e também os nossos custos que eu vou chamar de custos variáveis, né? Que são aqueles custos, aquela saidinha, aquelas compras não planejadas, né? Enfim, essas coisinhas. Bom, então vamos começar aí pelos custos fixos, tá? Eu tô com uma colinha aqui, caso eu precise, mas vamos começar pelo aluguel. A gente paga 725 euros. Lembrando que a gente mora na cidade do Porto, tá? A gente mora aqui em um T1, um quarto só, então um quarto, cozinha, sala, banheiro. E a gente paga 725 euros. Para uns, esse valor é caro, para outros pode até ser barato, né, por conta desse boom imobiliário. Mas assim, a gente não tá aqui nesse vídeo para discutir se é barato ou se é caro, e sim para dar, né, os valores que, enfim, que sai do nosso bolso, né, que a gente paga por mês. Lembrando também, o pessoal que tá aqui há mais tempo, que já viu os outros vídeos, né, principalmente o vídeo que a gente mostra o tour aqui do apartamento e eu falo o valor que a gente paga, né, 725, conto como a gente conseguiu, enfim, vai lembrar que a gente deixou um ano adiantado de pagamento desse apartamento, então a gente já pagou, né, o equivalente a 725 por mês para o proprietário. Então, o apartamento, obviamente, eu deixei aqui porque é um custo pra gente, só que a gente só pagou de uma vez só, né? Então, durante esse primeiro ano aí, a gente não está se preocupando mensalmente, né, com o aluguel, porque a gente deu tudo de uma vez só. Então, são 725 euros de aluguel. Quando a gente fala de energia, tá? A gente paga aí uma média de 70 euros para energia, tá? Isso eu peguei uma média dos últimos 3 meses, tá, gente? Então, de luz a gente paga aí 70 euros. Lembrando que somos um casal, tá? Só eu e o Fábio. E lembrando que eu trabalho home office também, então eu fico em casa o dia todo, enfim, luz ligada, TV ligada, computador ligado, essas coisas. E a gente tem usado também muito a nossa máquina de lavar louça, né? Que também puxa um pouco mais de energia. A nossa máquina de lavar roupa a gente também comprou aí no mês passado, retrasado, se eu não me engano. Enfim, então 70 euros de energia. Quando a gente fala de água, a gente paga aproximadamente aí uma média de 17 euros por mês. A gente não tem nada, a gente não paga gás aqui no apartamento, porque a gente não tem nada que consuma gás aqui, né? O nosso boiler que aquece a água é elétrico, o nosso fogão é elétrico, então a gente não precisa se preocupar com gás. Então dessas contas é só luz e a água mesmo. E aí, quando a gente fala de internet, celular e televisão, a gente contratou o plano da Vodafone. A gente tem, então, internet nos nossos celulares, são 20 gigas de internet no meu celular, mais 20 gigas de internet no celular do Fábio. A gente tem uma internet aqui em casa que a velocidade é de 300 mega, né? Então, isso está incluído também no pacote. E a gente tem também o plano de televisão, que a gente tem vários canais, muitos canais mesmo. Então, tudo isso, celular, internet e o plano de TV, a gente paga 65 euros por mês, tá? 64 e uns quebrados, eu arredondei aí para 65. Bom, mercado, né? Vocês têm visto que a gente vira e mexe grava vídeos aqui. Antigamente a gente fazia compras semanais, depois que a gente comprou o carro, a gente passou a fazer sempre compras mensais. Só que, obviamente, a gente faz o grosso, né, as compras mensais, e, eventualmente, a gente vai no mercado comprar uma cervejinha, um vinhozinho, um petisquinho, alguma coisa que a gente queira, frutas, legumes, essas coisas que a gente não consegue, né, não são perecíveis, que a gente não consegue ter o mês inteiro. Então, a gente, eventualmente, vai no mercado algumas semanas comprar essas coisas. E aí, no mercado, gente, eu também fiz uma média, tá? A gente tem gastado 250 euros por mês.
Eu sei que tem pessoas que gastam mais, pessoas que gastam menos, mas é o que eu falei. Esse é o nosso custo de vida aqui em Portugal, tá? Próximo custo é gasolina, né? O Fábio, como eu também já falei pra vocês, o Fábio trabalha em uma outra cidade. Ele não trabalha aqui na cidade do Porto, porém, ele pega a autoestrada, então é muito rapidinho, uns 15, 18 minutos assim ele tá no trabalho. Então, por mês, a gente tem gasto cerca de 70 euros, tá? De gasolina. Nosso carro é gás óleo, não é gasolina, né? Gás óleo, que aí no Brasil é diesel. Então, a gente gasta mais ou menos 70 euros. Se a gente, por exemplo, for fazer uma viagem, né? Como a gente foi pra Aveiro, tem vezes que a gente vai, vira e mexe lá pra Vila Verde, na casa dos amigos dos meus pais. A gente acaba gastando um pouquinho mais, mas assim, é 10 euros a mais, né? Não é tanto assim também. Então, aí, por volta de 70 euros que a gente tem gasto de gasolina por mês. Vamos para... Bom, aí falando aqui no combo carro, então, né? A gente gasta, então, esse valor de gasolina, mas a gente também, como eu falei pra você, eu vou sempre lembrando, né? Porque tem esses vídeos todos, né? Da gente comprando carro e aí mostrando o que precisa pagar pra você ter o carro, enfim. Aqui o seguro de carro é obrigatório, então a gente fez o seguro, a gente pagou 266 euros, já ia falar reais, 266 euros pra gente ter o seguro do carro, né? A gente pagou anualmente, então agora a gente só vai pagar de novo no ano que vem. E o IUC, que é como se fosse o IPVA aí no Brasil, a gente também paga, né, anualmente, e ele custa aí uma média de 22, 24 euros pro nosso carro. Inclusive saiu uma reportagem que aqui em Portugal os carros mais antigos, né, eles vão passar a pagar um IUC com um valor maior no ano que vem, então vamos ver. Esse ano a gente não pagou, por quê? Porque quando a gente comprou o carro, o IUC já estava pago, então a gente só vai se preocupar no ano que vem, tá? Mas então se a gente dividir o preço do IUC, que é uma taxa que a gente tem que pagar anualmente, com o seguro do carro, que também é uma taxa que a gente tem que pagar, e aí eu acho que pode escolher anualmente, ou mensalmente, ou trimestralmente. A gente escolheu anualmente. Se a gente soma aí, então, 266, que é do seguro, com 22, 24, que é do IUC, e a gente divide por 12, né? Se a gente for pagar mensalmente, daí um valor de 24 euros por mês, então, que a gente tem que gastar com esses serviços, né? Com o serviço de seguro e com o serviço de IPVA, né? Que é esse imposto que paga para o carro por mês, tá? Então, 24 euros se a gente for dividir tudo e colocar por mês. Tem também a minha academia, né? Eu malho numa academia, numa rede de academias aqui em Portugal. E a academia, ela fica 40 euros por mês, tá? É 39 uns quebrados. E o interessante dessa minha academia, eu não sei se são todas assim, tá? Mas a minha academia eu pago por quinzena. Quinzenalmente é descontado ali 19 e uns quebrados a cada quinzena, né? Então fecha aí 40 euros por mês. Um outro gasto que vai começar a ser fixo agora, nesse mês agora de novembro, é um seguro-saúde. Eu decidi fazer um seguro-saúde aqui em Portugal. Eu sei que muitas pessoas não têm, né? Que não é obrigado a ter, né? No Brasil, a gente tinha, né? Eu sempre tive plano de saúde no Brasil, porque infelizmente a gente sabe que a saúde no Brasil não é lá essas coisas, né? Aqui a saúde pública, mas é paga, né? Você paga por consulta, enfim. E eu decidi fazer um plano de saúde, enfim, para ficar um pouco mais segura, né? Caso eu precise de um tratamento, o seguro-saúde, ele tem um valor menor do que se eu pagar o valor da consulta cheia. Enfim, eu ainda tô entendendo um pouco, mas eu acho que pra mim vai valer um pouco a pena, né? E o meu seguro-saúde, o que eu vou cotar, o que eu já cotei, que eu vou assinar, né? Ele também é incluso parto, né? Então, acho que é por isso que o valor sobe um pouquinho, porque normalmente os seguros que incluem parto, eles são um pouco mais caros. Então, para o seguro-saúde, eu vou pagar um total de 45 euros por mês. Eu achei um pouco caro, tá? Mas eu acho que é muito por conta do parto também, tá? Se não tivesse parto, ele cairia, sei lá, pela metade o valor. Mas, enfim, eu achei ideal, eu achei melhor contratar esse seguro pra mim. E vou ficar com esse seguro e aí vou ver, né? Porque, assim, eu ainda não precisei, graças a Deus, nem eu nem o Fábio, a gente ainda não precisou ir para um hospital, né? A gente não precisou passar por nenhuma consulta. Então, assim,
sendo muito sincera, muito honesta com vocês, eu não sei como funciona a saúde de fato aqui, né? Se eu vou esperar muitas e muitas horas na fila de um hospital público aqui no Porto, ou se é rápido, eu realmente não sei. Graças a Deus ainda não precisei usar, espero não precisar tão cedo, mas eu achei prudente, achei melhor, né? Como no Brasil eu tinha plano de saúde, eu achei melhor aqui em Portugal eu fazer um plano de saúde também. Então, vão ser 45 euros que eu vou pagar aí mensalmente para o seguro saúde. Então, esses foram os nossos custos fixos, vocês viram aí. Os nossos custos fixos somaram aí aproximadamente 1.300 euros, tá? Então, eu e Fábio, a gente tem gasto aí nessa média de 1.300 euros para todos esses gastos, né? Todos esses custos fixos mesmo, de fato, que a gente precisa para poder viver aqui em Portugal. Agora tem os nossos custos variáveis, né? Porque a gente precisa sair, né, para se divertir, comer num restaurante. Eu gosto de fazer a minha unha, né? Eu gosto de ir na manicure, eu gosto de fazer a minha sobrancelha. O Fábio, ele não almoça todos os dias, ele não leva comida todos os dias pro trabalho. Normalmente, às sextas-feiras, ele come lá pelo trabalho, né? Em algum restaurante ali perto. Então, tudo isso, as compras, né? Que vocês veem a gente fazendo compras na IKEA, as compras nas lojas, na Lefties, na Primark, enfim. Tudo isso entra num custo variável, né? A gente não consegue estipular um valor, né? A gente gasta X em compras. Mas, enfim, eu quero mostrar que não é só os custos fixos, né? Que a gente precisa ter sempre mais do que o valor dos custos fixos. E aí, os custos variáveis, então, a gente não consegue ter um total, né? Mas eu falei mais ou menos aí o que a gente faz, né? Eu cuido da beleza ali, da minha estética, fazendo unha, fazendo sobrancelha. O Fábio gasta com almoço no trabalho, a gente sai para restaurante para jantar fora ou para almoçar fora, a gente faz compras no shopping, né? Então, não sei, eu acho que eu colocaria uns 250 euros, não sei. Isso daí é muito relativo mesmo a cada mês, né? A gente precisa de alguma coisa, por exemplo, quando a gente comprou a máquina de lavar roupa, né? Então a gente gastou um pouco mais naquele mês. Quando a gente comprou o carro, obviamente. A gente está querendo comprar, vamos ver aí quando chegar mais perto do inverno se vai ser preciso, mas a gente está querendo comprar um aquecedor. Então tudo isso vai entrando na conta, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que eu fui super honesta, super aberta aqui com vocês, expondo, né, todos os nossos gastos, mas eu acho que é bom pra gente estar planejando vir aqui para Portugal, né, para ter uma ideia que, assim, gente, vocês viram, só de custos fixos, 1.300 euros. 1.300 euros são o quê? São quase 2 salários mínimos, né? Então, assim, Portugal não tá tão barato assim para se viver. As coisas no mercado têm aumentado, né? Isso a gente consegue notar. Eu que tô aqui há 6 meses, eu já vi isso, né? Em maio, quando a gente veio para esse apartamento, que a gente fez as nossas primeiras compras para cá, eu consegui ver o quanto teve de aumento, né, nos produtos, nas prateleiras dos supermercados. Então, assim, aqui de fato os valores estão subindo bastante, né? Então não tá fácil mesmo um casal viver com salário mínimo, né? Eu acho que fica muito no limite, mas aí tudo vai depender também do arrendamento. Assim, a nossa metade, né, dos nossos custos vai do nosso arrendamento. Infelizmente, os arrendamentos aqui estão muito caros. Assim, as pessoas que chegaram há 3, 4 anos atrás falam que pagam muito menos, sabe? Pagam papo de, sei lá, 300, 400 euros por um T1. E hoje a gente paga 725. Óbvio, a gente queria pagar mais barato? Claro que a gente queria, é óbvio que a gente queria, mas a gente não conseguiu encontrar, gente. Tá muito difícil encontrar. Ou então, se a gente encontrava, era uma espelunca, sabe? Era um apartamento todo velho, todo cacarecado, numa localização horrível. Então, você tem que balancear, você tem que dosar mesmo o que você quer, sabe? O que você pode pagar, o que você não pode, o que você está buscando. Então, esses foram os nossos custos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, tá? Me acompanhem também no Instagram, que eu tô sempre publicando as coisas um pouco mais em tempo real por lá. E eu acho que era isso. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!